Meus caros, vivam, boa noite. Como sempre, já há alguns dias que não apareço aqui neste formato, mas tenho aparecido, não sei se têm dado conta, tenho aparecido numa nova brincadeira que é o TikTok. Eu sei que não tenho idade para aquilo, pelo menos eu acho que não tenho idade para aquilo, mas acho-lhe um piadão também. Eu já conheço a aplicação há alguns anos, já não é nova, mas, enfim, aquilo é um editor de vídeo e eu não sabia. Então outro dia estive a ver aquilo, como estou desmonetizado do YouTube, já há 4 meses, agora candidatei-me outra vez, mas não tenho esperança nenhuma, então como estou realmente agora numa fase de mais ligeireza, lembrei-me de experimentar o TikTok, e realmente aquilo tem algumas potencialidades, não é um editor profissional, tem muitas coisas que realmente lhe faltam, mas pronto, para uma brincadeira, para coisas feitas no telemóvel, é bom e é rápido. Eu comunico convosco rapidamente, já fiz 4 ou 5 ou 6, não sei quantos, vamos ver aqui alguns aqui na minha página do Facebook. Fiz para aí, penso que foram 5, os primeiros um bocado incipientes, mas este último que fiz hoje até já me saiu benzinho e foi rápido. Isto é muito bom porque é rápido. Meus caros, para não vos perder mais tempo, vou-vos falar das últimas coisas que têm acontecido neste país, à minha forma, à minha maneira, à minha moda. E começo por agradecer às gêmeas brasileiras por terem conseguido calar finalmente Marcelo Rebelo de Sousa. Esteve não sei quantos anos de tagarela, de papagaio, mas finalmente elas conseguiram calá-lo, que ele nem fala mais no assunto. Ainda há pouco vi, isto já tem uns diasitos, mas ainda há pouco vi os jornalistas todos a puxar por ele, a perguntar-lhe milhares de coisas e ele... Não falo, só diz isto. Coitado, finalmente se calou. Muito bem, muito obrigado, gêmeas brasileiras. Esta notícia não é assim tão boa. No socialismo português, ninguém fica para trás, mas é na pobreza. Os pobres multiplicam-se para que se sintam cada vez mais incluídos. Uma família despejada após viver anos sem água nem luz. Não é no Bangladesh, não é no Nepal, não é nas Filipinas, é mesmo em Portugal. É inacreditável como enchem a boca com o socialismo e depois é isto que nos dão. O Chega vai a eleições para vencer. Nós no dia 2 estivemos no 16º Conselho Nacional, de que eu sou conselheiro, desde sempre. Mais à frente também vamos falar um pouco sobre isso, porque andam para aí umas desinformações, umas fake news a dizer que eu já não sou conselheiro, ou coisa assim, eu que estou no fundo da tabela, vão ver em que lugar é que eu estou. Mas o Chega vai a eleições para vencer e realmente é a primeira vez que isto é dito num Conselho Nacional e dito para nós todos conselheiros, e gostamos muito de ouvir a convicção do nosso presidente, que está realmente convicto, não é retórica, não é uma coisa APN Maserati, não, ele está mesmo convicto que nós podemos vencer e eu também. E se não vencermos, meus caros, ficaremos muito próximos. Vamos ter uma surpresa muito grande no próximo dia 10 de março. Eu próprio vou ficar surpreendido. Poderão pensar que é pela negativa. Não vai ser pela negativa, vai ser pela positiva. Eu tenho aqui um dedinho, como sabem, que adivinha, que me diz... Já agora vou avançar que pelo menos 50 deputados nós vamos ter. E se tivermos mais de 43, já podemos fazer muita coisa que até agora, com 12, não conseguiremos. Mas lá iremos, lá falaremos mais à frente, será uma hecatombe para o sistema corrupto. Aqui está um dos meus primeiros vídeos do TikTok, muito perto, com alguns erros, mas enfim, sobre o disparate que é a nova bandeira de Costa. Podem vê-lo, não vamos aqui estar a perder tempo com isso, está na minha página do Facebook. Aqui este é o meu segundo, o único partido que nunca desceu, é o Chega, todos os outros já desceram, inclusivamente os partidos levados ao colinho, primeiro a Iniciativa Liberal, ou alguém diz também Inteligência Limitada, e depois o BE, o Berloque da Canhota, também estão a descer. Ora, o Chega nunca desceu, antes pelo contrário. Sondagens que saíram esta semana. E, por falar em desgraças, que é a descida da extrema esquerdoida, aqui temos mais desgraças. Ativistas, ou seja, fanáticos do Climáximo detidas após atirarem tinta à escadaria, mas nada lhes acontece. Elas são, enfim, detidas, vão lá para o posto da GNR e passado 2 ou 3 horas estão cá fora para continuar a fazer estas parvalhices. Enfim, são completamente analfas em termos de clima e em termos do resto também, e acham que podem... enfim, danificar o património nacional para lutarem contra uma coisa que eles nem sequer entendem, sabem eles o que é o clima e as milhões de variáveis que aquilo tem. Enfim,
A Receita de Estado com multas engorda 30%, graças a Deus, meus caros. Hein? Aqui é que Costa é bom a retirar o pouco dinheirito que ainda temos no fundo das algibeiras. Costa consegue, com a sua terceira mão, aquela mão que Ventura diz, a terceira mão, consegue enfiar nos nossos bolsos e saca lá as últimas moeditas, e então temos qualquer coisa como isto. Tudo para bem dos portugueses, Receita do Estado com multas engorda 30%, sabem quanto é que isso é? São 79 milhões e meio de euros em multas de trânsito até outubro. É o mais elevado nos últimos 5 anos. Obrigado, Costa. Riqueza para a nação, pobreza para o povo. Um centro de refugiados em Carregal do Sal, distrito de Viseu, o distrito que eu represento, mas não é bem em Carregal do Sal, é no concelho, chama-se Cabanas de Viriato e é a casa de Aristide Sousa Mendes, aquele português embaixador que conseguiu salvar a vida, segundo se consta, a muitos judeus na Segunda Guerra Mundial. Portanto, tem uma casa que é um palacete, não há dinheiro para a recuperar e, pelos vistos, foi a forma que Costa encontrou de ir buscar uns milhões para recuperarem a casa do Aristide Sousa Mendes. Bom, nada contra, sabendo bem que os refugiados entram num dia e saem logo que tenham os papéis de nacionalidade portuguesa, portanto vão-se logo embora, portanto do mal o menos. E os que não forem que fiquem cá a trabalhar. Aqui está a minha bandeira, não são 2 retângulos com um círculo entre eles, aqui explica o significado da bandeira portuguesa, não pode ser aquela costeira, ou aquela besteira. Se fosse sobre o bloco de esquerda, podíamos começar pelo B, seria besteira. Como é o Costa, é costeira. Peritos confirmam que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer, é uma pena. Gostávamos muito de ouvir ele contar os crimes económicos que cometeu, mas, de qualquer maneira, estes factos reportam-se há vários anos, não é agora. Os advogados não sofrem de Alzheimer, ele é que pode sofrer, mas enfim, tem lá os advogados e a função deles é defendê-lo. Espero bem que ele seja bem defendido, ele tem que ser julgado pelos crimes económicos que praticou, financeiros e fiscais, com ou sem Alzheimer. Eu não sei se isto é verdade, mas aposto que sim, conhecendo as redes e os mega negócios por detrás das bandeiras do globalismo. Isto é o parque de estacionamento da Cimeira do Clima, atulhado de bicicletas e trotinetes, como diz o autor deste post, como podem ver. Mas são bicicletas e trotinetes voadoras, cada uma delas com um representante àquela cimeira, portanto estamos a falar de dezenas, se calhar mais do que 100 aviões, se calhar mais do que isso, tudo a poluir, tudo a meter o tal dióxido de carbono à atmosfera, a atmosfera que eles dizem querer proteger. É que os aviões, a jato, cada um tem, que eles protegem a atmosfera, ok? Fazem de nós burros todos os dias. O Diário de Notícias diz que o aeroporto de Lisboa, por falar em aviões, é considerado o 4º pior do mundo. O 4º da tabela invertida. Muito obrigado. Sim, senhora, vale a pena realmente vir para Lisboa, porque temos um bom aeroporto que está mais ou menos de acordo com o país. Também fomos ultrapassados por 6 ou 7 países nos últimos anos, portanto, tudo bem. As melhores fake news e as promessas falsas do socialismo estão na CNN. Mas calma, se ainda quiserem mais, podem ir à SIC. Qual delas a proteger mais? Agora já não. Isso já foi feito há 2 dias. Agora já noto uma grande mudança na forma como, enfim, questionam esta gêmeas gate, não é? Por comparação com o Watergate dos Estados Unidos, isto são as gêmeas gate de Marcelo, isto é o fim da carreira de Marcelo e sai pela porta pequena. Por muito que os comentecos ainda da TSF, do Diário de Notícias, ou Diário do Kremlin, como eu chamo, do JN, que é a mesma coisa, parece que estão a ir embora 140 jornalecos, eu também não sei o que é que eles estavam lá a fazer, porque eles recebem as notícias diretamente da agência do Largo do Rato, portanto, se na TSF forem 30 para a rua e no JN forem 40 ou 50, o que se perde é muito pouco. Bom, mas então é isto, eles estão a defender o Marcelo, mas o Marcelo já não, já desistiram, o Marcelo não tem ponta para onde se pegue, não se vai segurar de maneira nenhuma. Dizia ele nesta altura que não havia o mínimo favorecimento. Marcelo entende que tem condições para manter cargo, eu acho que não, e eu não é só acho, tenho a certeza que não. Qualquer Presidente da República que estivesse envolvido neste caso, que já sabe os contornos, já sabe, vamos falar nisso a seguir, mas já sabe que aquilo foi tudo verdade, tudo o que André Falgueiras disse ou levantava, tudo isto é verdade, sabemos já quem são os políticos que estão envolvidos e vamos falar neles a seguir, mas
Marcelo é o primeiro que recebe o pedido de cunha do filho, portanto não há dúvida nenhuma, apesar dele ter negado isso ao princípio, acabou por depois arredondar o discurso quando percebeu, há 2 ou 3 dias, quando percebeu que ia ser investigado no dia anterior, porque ele é muito esperto e pensa que os outros são muito burros, mas há aqui 2 erros, nem ele é assim tão esperto, nem os outros são assim tão burros, e portanto toda a gente percebeu quando ele desata a chamar a comunicação social lá para aquela sala completamente descaracterizada, para não se confundir com o presidente, e chamando o filho de Doutor Nuno Rebelo de Sousa, com este distanciamento completamente artificial, é o filho dele, nunca o podia chamar dessa maneira. O que ele tentou fazer, e é gravíssimo, é afastar-se do filho e afastar-se da presidência, mas não consegue fazer uma coisa nem outra. Ele continua a ser pai do filho, e infelizmente para todos nós, continua a ser Presidente da República, mas pelos vistos por pouco tempo. O Sindicato de Jornalistas vai denunciar formalmente à ACT, Autoridade do Trabalho, o atraso nos salários da Global Média. Meus caros, a Global Média é detentora deste jornalixo DN, que é o Diário do Kremlin, de JN, que recebe diretamente do Largo do Rato, e da TSF Rádio China, controlada pelo Baldas, mais conhecido pelo Baldaia, completamente descardoido, completamente avariado, e agora tem salários em atraso e já sabe, depois disto já sabe, que vão ser despedidos 140 transmissores das fake news do Largo do Rato, e chamam-lhe jornalecos, eu não sei porquê. Tratei-o como qualquer outro cidadão, diz Marcelo, negou favorecimento, mas foi por pouco tempo, lembrou-se agora, quando não podia mais negar, agora é que ele falou. Um mentiroso, este presidente, lamento ter que o dizer, chega a comprometer o filho, foi o que ele fez, para se safar. Nunca tinha visto tal coisa. O pai a comprometer um filho para se safar politicamente. Se o filho mencionou o nome do pai, isso seria inaceitável, pois não só mencionou, como lhe enviou vários e-mails, e sabe-se hoje que telefonou várias vezes para tentar saber como é que estavam a decorrer as coisas para aquelas 2 gêmeas, que recordo, receberam um tratamento que se calhar 1000 crianças portuguesas, todas juntas, não teriam tido. Aquelas 2 conseguiram, ainda por cima, inútil, fora de horas, aquele medicamento faz exatamente a mesma coisa que aquele outro que eles estavam a receber no Brasil, já sabemos tudo isso hoje, a diferença é mínima, o sucesso deste medicamento de 4 milhões para aquele medicamento normal, baratíssimo, que eles estavam a receber no Brasil, é uma coisa insignificante, portanto nunca justificaria um investimento de 4 milhões naquelas 2 crianças que já estavam a ser tratadas com medicamento análogo, mas muito mais barato no Brasil. Uma desgraça. O filho meteu cunha a quem? Pergunto eu. Foi a mim? Não. Foi ao Pai Natal? Também não. Então, mas afinal o filho mencionou o nome de quem? Se não o do pai, na sua cunha. Será que ele mencionou o nome do Eusébio? E este Marcelo tem ainda o desplante de dizer que deu seguimento a este caso como daria a outros quaisquer, mas quais outros quaisquer? Mas então, dos 10 milhões de portugueses, quantos é que são aqueles que têm o seu e-mail para lhe fazer um pedido? Ainda por cima um pedido de saúde, que ele não tem nada a ver com isso, ele não é médico, nem é bastonário da Ordem dos Médicos, nem é diretor hospitalar. Portanto, aquilo é uma cunha direta, mas quantos portugueses é que se lembram de ligar ao Presidente da República quando tem alguém da sua família doente? Quantos? Ninguém. Pá, os amigos dele, ok? 50, 60 pessoas, acredito, os amigos mais chegados, têm o e-mail dele. Não cabe na cabeça de ninguém que o normal do português, o português anónimo, como costumam dizer os jornalecos, desate a enviar e-mails ao Presidente da República. Senão, no estado em que está o nosso SNS, então o Presidente da República receberia talvez 100 mil e-mails por dia. Por dia. Portanto, isto é completamente absurdo, é uma mentira pegada, já se percebeu que isto não tem ponta para onde se lhe pegue, e este Presidente da República trata os portugueses como se fossem os atrasados mentais. É claro que nós não somos, pelo menos alguns de nós. E porquê? Porque é que ele trata os portugueses desta forma? Bom, Marcelo merece o mesmo destino do seu sócio político, o Costa. 3 datas que para mim são fundamentais. 25 de Abril, ok. 25 de Novembro, ok, e 10 de Março, que vai ser a maior surpresa para todos nós, como já vos disse. 10 milhões de portugueses, pelos vistos, metem cunhas a Marcelo, eu não sabia, fiquei agora a saber, e ele envia essas cunhas todas, esses 10 milhões de cunhas, ao governo. Será que sim? E ele recebe aqueles 10 milhões de e-mails?
Eu parece-me que ele não está bem. Quem entala o próprio filho para se salvar, quando ele próprio confessa ter participado no mesmo processo? Atenção que isto já é depois. Ele participou e confessou que participou no mesmo processo depois de ter tentado entalar o filho. Não presta como pessoa. Se a direita tem a maioria, como é que o PS vai governar? Isto é uma pergunta que André Ventura colocou à sua entrevistadeira, que no dia seguinte entrevistou aquela coisa do Partido Comunista, que eu sei que vocês não sabem o que é, eu também não sei, mas ouvi falar, porque quando era novo havia um Partido Comunista realmente em Portugal e tinha uma data de deputados, mas é quando eu tinha para aí 18 anos e 19, já tenho mais um pouco, embora não pareça, e continua a haver o Partido Comunista, que é o único que há na Europa inteira, o único que concorre às eleições com esse nome. Todos os outros que havia mudaram de nome, chamaram-se Verdes, chamaram-se sei lá o quê, coligaram-se com 5 ou 6, como no caso de França, e todos juntos têm meia dúzia de votos, têm 5 ou 6%, meia dúzia por cento de votos, mas coligados com várias, atenção. E este aqui que está nas projeções e nas sondagens com 3,2, salvo erro, das últimas sondagens, é entrevistado pela mesma entrevistadeira que entrevistou André Ventura, mas há uma pequena diferença. É aquela quando entrevista o Ventura é com 4 pedras nas mãos. Quando entrevista o Comunisteco é quase que lança, quase que lhe desdobra uma passadeira vermelha e elogia-o antes de fazer a pergunta. É inacreditável. Bom, mas perguntou Ventura e muito bem, espera lá, quando ela veio com aquela conversa, mas o que é que se vai fazer? O senhor vai, se a direita ganhar, mas não quiser lá o Chega, o tal cordão de segurança sanitária, como é que chama aquelas linhas vermelhas, como é que se vai fazer? O senhor vai viabilizar o governo de direita, por exemplo, o governo de direita seria PSD com CDS, que ela não sabe, mas que já morreu há uns anos, pelo menos há 2, portanto só paz à sua alma, mas então o PSD com 70 deputados ou 72, mais se calhar 0 ou no máximo 1 do CDS, é que iriam formar governo com 73 deputados, vocês estão a ver, a conversa, o mínimo, como sabem, é 116 para ter maioria absoluta. Bom, e o Ventura respondeu-lhe muito bem, então mas olha lá, mas alguma vez o Partido Socialista governa se a esquerda não tiver maioria? E todas as últimas sondagens dão maioria à direita. À esquerda não há uma sondagem já há mais de um ano que dê maioria. Todas as sondagens dão maioria à direita. Quando falo em direita, falo nos 3 partidos. Eu bem sei que a IEL, a Inteligência Limitada, nem é de direita nem é de esquerda, antes pelo contrário, é uma coisa travestida sei lá de quê. Mas pronto, considerando que aquilo é direita, temos o PSD, temos o Chega e temos a IEL. Esses 3 dão maioria absoluta já há meses. Mas agora, na última sondagem, curiosamente, não foram precisos os 3, até porque o Real está a descer, deixou de ser levado ao colinho pela comunicação social. Andaram ali 2 anos a levá-los ao colo, mas perceberam que afinal de contas o povo não quer saber daquilo para nada. E portanto, que nem é carne nem é peixe, antes pelo contrário, e chega assim, continua cada vez a crescer mais, e PSD tanto desce como sobe um bocadinho, volta a descer, volta a subir um bocadinho, volta a descer, desce mais do que o que sobe. Então, mesmo assim, com o PSD e com o Chega, nesta última sondagem, dá 4 dias ou 5, já dá maioria absoluta. Ora, vejam bem, dá mais ou menos a mesma maioria que teve o Partido da Socialista, como eu lhe chamo, 42, 43% por ali, já dá com o método onde já dá maioria absoluta em Portugal, pode dar. Então, os 2 partidos, PSD e Chega, já têm 42%, 42,9%, até acho que já tem mais do que isso. Bom, mas anda por aí, 42, 43, o que dará, pode dar maioria absoluta. Ora, não precisam da IEL para nada, ok? Então aqueles 2 partidos já têm maioria absoluta. E pergunta a André Ventura, vocês estão a fazer essa pergunta, se eu vou viabilizar um governo de esquerda, ou se eu vou viabilizar um governo de direita que não me quer? Não, alguma vez, se a esquerda não tem maioria, alguma vez o PS pode governar? Pensem bem, isto é matemática básica, isto não é matemática aritmética, é a coisa mais simples, é somar e subtrair. Não tem hipótese. Se não tem maioria absoluta e se a direita votar sempre contra, o PS pode dar as cambalhotas que quiser, pode juntar-se ao BE, ao Bloco da Canhota, pode juntar-se ao PCP agonizante, pode juntar-se àquela coisa pane livre que ninguém sabe o que é, que nunca dá maioria. Portanto, nunca vai governar, porque a maioria vota contra. A não ser que ou o PSD ou a IEL, que nem é carne nem é peixe,
se abstenham e deixem passar o governo. Mas mesmo assim não tem sorte nenhuma, porque neste momento só o PSD e o Chega já têm maioria absoluta. Portanto, a IEL não é precisa para nada. Vale bola. O que vai fazer é tentar eleger o Judas Cotrim Figueiredo lá para a Europa para ganhar umas boas dezenas de milhares de euros por mês, agradecendo-lhe assim o facto de todos eles terem taxas na Assembleia da República. Mas Cotrim até pode ser que vá, mas é a única coisa que o IEL vai ganhar. Mais nada. De resto, nas próximas eleições, eu duvido até que consigam manter os 8 deputados que têm hoje. Desculpem ter sido tão longo, mas havia muita coisa para dizer. Alcochete tem a maior pontuação daquela comissão que agora toda a gente vai criticar. Teremos aeroporto novo em 2085, à tarde, da parte da tarde, de manhã não, é muito cedo. E aqui no meu outro, antepenúltimo TikTok, foi ontem, Marcelo, a primeira figura do Estado, mostra que os políticos do PS e do PS2 são todos iguais. Vejam o meu TikTok. Fartam de rir. Tinha alterado a capa, mas depois voltei a alterar outra vez. Censura não, como sabem, e já vos disse há pouco, continuo desmonetizado do YouTube e não tenho nenhuma esperança de voltar a ser monetizado. Portanto, também depende um pouco das vossas contribuições. Afinal, o Maserati tinha razão, só que não, esqueci de me pôr ali, mas teve que recuar e pedir desculpa ao país. E agora tinha que pedir outra vez, porque se enganou também, que ele queria o Montijo, depois queria a Portela, depois queria tudo e afinal ficou sem nada. Ficou apenas só com o Maserati, coitadinho, tenho tanta pena dele. E agora começa o principal, o prato forte dos últimos dias noticiosos e até, melhor dito, até foi de hoje. Ontem à noite já se falou um pouco, mas sem certeza absoluta, hoje já se disse com a certeza devida. Se não foi este secretário de Estado, perguntava eu, porque isto ainda foi ontem, então quem foi? Ai, que isto vai correr tão mal. Cá está, o ex-secretário de Estado da Saúde nega ter marcado consultas no caso das gêmeas luso-brasileiras, mas calma, isto foi ontem, porque hoje a história já é outra, como vamos ver. Aqui, como sabem, vamos ter o 6º, eu pus aqui 7º, já estou muito adiantado, tal adiantado mental, como me chamam, é o 6º Congresso, que é a convenção agora que se chama, a incorporar a lista distrital. Nós queremos ter uma lista da distrital com toda a gente que queira ir ao Congresso do Chega nos próximos dias 12, 13 e 14 de janeiro, em Viana do Castelo, e queremos que toda a gente vá na nossa lista. Portanto, nós não fechamos a lista só aos nossos amigos ou às pessoas da nossa confiança, pelo contrário, nós queremos que toda a gente, mesmo aqueles que eventualmente sejam da oposição à nossa distrital, venham para a nossa lista, nós arranjamos lugar, a não ser que sejam, que já tínhamos muitos, mas ainda temos meia dúzia de lugares reservados e ninguém fica para trás, porque nós também temos inerência, se nós cedemos o nosso lugar a quem vier para a nossa lista, mesmo que sejam opositores à nossa distrital. Convido a todos mais uma vez, é a segunda vez que o faço agora no vídeo na terceira vez, quem do Distrito de Viseu for militante e tenha as cotas em dia e queira passar, porque isso é condição fundamental, sine qua non, queira passar de sábado para domingo em Viana do Castelo, porque não estou a ver vir de Viana do Castelo para Viseu ou até mais longe e voltar a ir a outro dia, principalmente sábado e domingo são os dias das votações, esses dias é obrigatório estarem lá e participarem em todas as votações. É a única condição que nós colocamos, mais nenhuma, porque estar a meter uma lista de militantes que depois não põem lá os pés, isso não. Para isso não me peçam que eu faça isso, que eu não faço. Agora, quem quiser ir e quem se quiser comprometer a estar lá de sábado para domingo, mesmo que seja opositor à nossa distrital, faça favor de vir, que é bem-vindo. Isto chama-se democracia. Confirmado. Marcelo teve ontem informação da investigação de hoje. Isto também já tem um dia. Por isso, fez aquele número circense de ontem. Está feito, Marcelo, está feito. E hoje já sabemos, até com mais rigor, que está mesmo feito. Eu já lhe chamo Marcelo Cunha, adeus, adeus. Portugal sem governo, ou seja, com um arremedo de governo, e nem Presidente da República, porque ele a partir de agora, be quiet, não é? Tudo farinha do mesmo saco. José Luís Arnaud, presidente da ANA, diz que o Estado somos nós, não é mais ninguém, somos nós que pagamos, vamos pagar 8 mil milhões, pode chegar a 10 mil milhões com a nova travessia sobre o Tejo, em Alcochete, se o aeroporto for mesmo em Alcochete, quando podíamos pagar 0 no Montijo. Porquê?
O governo tinha um acordo com a ANA para se construir no Montijo. E no Montijo, quem paga as instalações todas é a ANA. Em Alcochete, vamos ver quem vai pagar. A ANA já está a pôr de fora, está a dizer que quer negociar tudo outra vez. Então, não sabemos como é que vai ser. Em Montijo nós não pagávamos nada, apenas as acessibilidades ao aeroporto. É claro, em Alcochete não há nada, nem sequer há comboio, não há nada, não há coisa nenhuma. Tem que se fazer uma terceira ligação a uma terceira ponte sobre o Tejo. Isto vai custar uma fortuna colossal. Eu não acredito nunca na minha vida, por isso eu disse ali atrás, vamos ter aeroporto em Alcochete em 2085, mas à tarde, assim já ao lusco-fusco. Os estudos estimam até 7 anos a primeira pista no novo aeroporto de Lisboa. Se for, não é Alcochete, ainda por cima, mais 7 anos à espera. Imaginem, se já hoje estamos a perder mais de 1 milhão de entradas em Portugal, de turistas em Portugal, por não termos slots suficientes, por não termos uma capacidade que devíamos ter no aeroporto de Lisboa, Humberto Delgado, então vejam, estamos a perder 1,2 milhões de turistas por ano. Ainda vamos estar 7 anos à espera para se construir mais uma pistazinha em Alcochete. É brutal, não é? Pois, mas é que eu não acredito. É que daqui a 7 anos estamos exatamente no mesmo ponto que estamos hoje, com a Portela cada vez mais, enfim, congestionada, a não ser que isto dê a volta, porque esta coisa dos aviões também não estou a ver que continua a crescer da maneira que está a crescer. Para já, temos os fanáticos climáticos e depois temos mesmo que ver que a crise que está aí ataca a todos. E é a classe média que mantém as empresas de aviação. E a classe média portuguesa, pelo menos eu vejo por nós, cada vez tem menos poder para andar de avião para trás e para a frente. Eu imagino que o mesmo aconteça com as outras classes médias da Europa. Embora ganhem muito mais do que nós, mas também estão a perder regalias, estão a perder, enfim, dinheiro disponível para estas coisas. Só se faz turismo quando há dinheiro para se comer primeiro, e para se calçar, e para se viver, e para se ter uma casa, e os filhos na escola, e saúde. Só depois disso é que se pensa no turismo, certo? Pois é que estão-se a esquecer disso. E aqui está a lista dos Conselhos Nacionais, e o vosso amigo aqui está em número 1, como sempre esteve. Ao contrário do que vejo aí escrito nas redes sociais, alguns jornalecos do Barroco da Canhota e coisa de género, a dizer que o Tili e tal já não é, nem sequer é Conselho Nacional, ou se é lá para trás. Não é, está aqui, como podem ver, é número 1 logo, como sempre foi desde o início, desde Algés, que foi a primeira convenção. Este tipo é uma máquina. Ninguém acredita no que aconteceu. Eu vi e não queria acreditar. Por isso eu até tirei uma fotografia com o meu telefone, nem tive tempo para ir buscar ao computador a imagem de alta definição, não, tirei uma fotografia porque este tipo, imaginem isto, ontem à noite, estava a fazer publicidade, propaganda eleitoral ao Pedro Nuno Maserati. Ele estava a ser entrevistado, RTP3, é isto, não é? RTP3. Mas ele estava a ser entrevistado como Ministro da Educação, que infelizmente ainda é ministro. Eu repito, ele não é ministro, ele é ministro da Educação. Ainda, não é? Para mal dos nossos pecados, mas também já não faz nada. Teve a coragem de vir dizer que o não descongelar a carreira dos professores foi uma opção, porque afinal havia dinheiro, ao contrário do que aquele não posso dizer bandido, para não, daquele primeiro-ministro dizia que não havia dinheiro. Aliás, era preferível com esse dinheiro recuperar a IP3, que continua exatamente como estava. Com certeza todos se lembram deste arranque, este alvitre do Costa, que disse, não, com esse dinheiro, 360 milhões, nós vamos recuperar a IP3. Está no mesmo sítio. E agora isto foi há 3 ou 4 anos, não é? Aquela vergonha. E agora este vem dizer, bem, nós só não descongelamos a carreira dos professores porque houve outras opções, olha, o dinheiro não dá para tudo, e portanto nós entre uma coisa e outra preferimos não descongelar a carreira dos professores. Finalmente disse uma verdade, havia dinheiro mas não o quis fazer, e agora vem-me prometer, como se alguém acreditasse nele, ou no chefe dele, no Pedro Nuno Maserati, vem agora dizer que, bem, mas se votarem nós agora vamos descongelar. Toda a gente vai descongelar. O Monte Negro vai descongelar, o Pedro Nuno Maserati vai descongelar e o Carneiro, Zé Luís Carneiro, também diz que vai descongelar. Vão todos descongelar. Então daqui a um ano nós conversamos, está bem? Porque um dos três, dizem eles, que há de ser
o primeiro-ministro. Eu acho que não, eu acho que vai ser André Ventura, mas ninguém acredita em mim. Então, daqueles três, a maior probabilidade é um dos três ser primeiro-ministro. Ou o Maserati ou o José Luís Carneiro, um dos dois é que fica, ou o Monte Negro, o tal da mansão em frente à Praia de Espinho, com 3 andares, 6 quartos, 8 casas de banho, que custou uma bagatela. Eu é que não consigo fazer estes negócios. Já Costa, com 6 casas e sem uma única conta bancária, consegue fazer compras brutais em Lisboa. Ainda dizem que a habitação em Lisboa está má. Não! Vejam as casas, as mansões que compra António Costa, sem conta bancária, e o Fernando Medina, que também comprou uma casa 10 anos depois, ao mesmo preço do vizinho que tinha comprado 10 anos antes. Faz todo sentido em Lisboa. Como sabem, as casas em Lisboa, de ano para ano não aumentam nada e de 10 anos em 10 anos ainda menos. Como sabem, é isto que se passa em Lisboa. Portanto, o Fernando Medina, sem R, conseguiu comprar uma casa ao mesmo preço da do vizinho, era igual à do vizinho, mas o vizinho tinha comprado 10 anos antes. Perceberam? Sabem o que é tratar os portugueses como perfeitos atrasados mentais? É isto. Vão votar neles? Vão continuar a votar neles nesta coisa? Não posso dizer escumalha, não posso dizer escumalha. E a vaga de frio que atinge a Sibéria com temperaturas de 58 graus negativos, mas eu tenho a certeza, meus caros, eu tenho a certeza absoluta que no final deste mês de dezembro, eu aqui até disse novembro, mas é dezembro, o dezembro vai ser o mais quente dos últimos 456.900 anos e meio. E o janeiro ainda vai ser mais quente do que o agosto do ano anterior. E por aí fora. É isto que vende, é isto que dá trilhões. Pedro Pinto vai estar connosco, secretário-geral do Partido Chega e líder parlamentar, vai estar connosco em Viseu, no distrito de Viseu, mais propriamente no concelho de Oliveira de Frades, numa das freguesias, num restaurante espetacular que se chama Tarântula. Aconselho todos a irem no dia 17. No dia 17 não aconselho todos a irem porque não cabem lá. O 17 é só para nós, militantes, simpatizantes, se houver lugar, toda a gente pode entrar. E aqui está o número de telefone para fazer as marcações. Cá estaremos no próximo dia 17, um domingo à noite, em Oliveira de Frades, com o líder parlamentar e secretário-geral do Chega, no jantar de Natal da Distrital de Viseu. Muito obrigado. Afinal, a mãe das gêmeas brasileiras, que conseguiu a cunha do filho do Marcelo, imaginem, ela afinal não conhecia o filho do Marcelo, só conhecia a mulher. Perceberam? Conheceram-se num evento qualquer, diz agora o advogado brasileiro. Então, é uma cunha muito ramificada, tem muito, aquilo é uma coisa que realmente vai ser difícil chegarmos a ver o fundo ao tacho. Não vai não. Em poucos dias saberemos tudo o que se passou e até hoje já sabemos. 35 jornalistas despedidos a TSF é uma pena, estou farto de chorar. Está errado, está mal. Bastava despedir o Baldaia e cortar com a agência do Largo do Rato. A agência noticiosa vem toda do Largo do Rato. Não precisa tantos jornalistas. Muito bem, 35 jornalistas despedidos, basta um. Basta estar lá a receber, alô, é do Largo do Rato. Sim, sim. Então quais são as notícias de hoje? Olha pá, hoje vais dizer assim, vais pôr na primeira página isto assim, depois na segunda isto, depois na terceira isto, está bem? E diz sempre bem do Partido Socialista. Isto não é preciso dizer, camarada. A gente sabe que é para dizer bem do Partido Socialista sempre. E depois vão à falência. Eu tenho uma peninha, eu estou farto de chorar. Costa confessa que recebeu a carta de Marcelo sobre as gêmeas e a reencaminhou ao seu serviço. Mas também demorou um bocadito. Olha que ele andamos a falar nisto desde o dia 4, Sandra Felgueiras foi no dia 2, mas pronto, o Marcelo foi questionado no dia 4, 3 dias depois cai o governo, ok? Portanto, vai fazer amanhã um mês, que hoje é dia 6 de dezembro, amanhã é dia 7 de dezembro, e desde o dia 4, já fez um mês, até agora, Costa não se lembrou, aquela amnésia. Olha que esta coisa do Alzheimer do Ricardo Salgado, isto pega-se. Eu estou convencido que isto se pega, está-se a pegar a toda a gente. Marcelo não se lembra, nem do filho. Bem, que não se lembrava do filho, parece que há muita gente que diz, atenção que eu não posso entrar nesses pormenores, ok? Corta o meu vídeo, e muito bem, acho que me devem cortar o vídeo, porque eu agora estou a falar de coisas que não devo. Marcelo, lembra-se do filho, de vez em quando, e o filho lembra-se do pai, quando precisa, mas o Costa é que não se lembra de nada, não se lembrava das gêmeas, não se lembrava do Marcelo, nem do filho do Marcelo, nem da mulher do Marcelo, nem daquela que meteu o pistolão. Sabem o que quer dizer pistolão?
Pistolão quer dizer uma cunha em brasileiro. Sim, eu disse brasileiro, é de propósito. Eu disse brasileiro de propósito. É uma brincadeira. E então Costa confessou agora, recordou agora, depois deste tempo todo, estava a pensar, é como o pai. O pai também pensou, e a seguir vamos ver que aconteceu a mesma coisa ao Lacerda Salles. Pensou, e todos chegaram à mesma conclusão. Olha, eu disse que não me lembrava de nada, mas afinal lembrei-me agora. Costa lembrou-se que recebeu a carta de Marcelo, agora é que se lembrou, um mês e 3 dias depois e 2 dias depois, lembrou-se agora que recebeu essa carta sobre as gêmeas e reencaminhou-a aos serviços. Até ontem não se tinha lembrado. E uma vergonha é que 30% dos alunos portugueses não conseguem resolver os exercícios mais básicos de matemática. Eu ando a falar nisto há anos, eu sei porque é que isto acontece, não posso dizê-lo aqui, mas se um dia eu puder fazer alguma coisa pela educação deste país, podem crer que isto em 15 dias fica resolvido. Mas, como nunca lá chegarei, não tenho qualidade. Não é que o chega, não chegue. Chegará, de certeza. Eu é que se calhar, já cá não estarei, devo estar em Miami a passar férias. Se eu algum dia tivesse tempo para pegar na educação deste país, podem ter a firme certeza que eu resolvia isto em 15 dias. 5, 10, 15. Não precisava de 8 anos, como estes tipos precisam para o aeroporto lá de não sei de onde. De Carcavelos. Não precisava. De Coruche, de Montijo, de Oiã, da Ota, sei lá de onde. Até compraram, Maserati comprou um monte naquele sítio do aeroporto. É brutal as coincidências da vida. Bom, eu resolvi isto rapidamente, porque eu sei porque é que a educação está assim. Eu posso não perceber nada de saúde e não percebo, mas de educação eu percebo. Percebo porque foi a minha vida toda. Eu sei como é que isso se resolvia. Mas não sou só eu. Eu e a esmagadora maioria dos professores sabemos como é que isso se resolvia. Era o Ministério deixar de nos obrigar, porque obriga na prática, não obriga na teoria, mas obriga na prática a passarmos toda a gente. Quer saibam, quer não saibam. Até mas este tipo não sabe nada, ele nem sabe somar 2 com 3, não faz mal ter que passar. Porque se não passava em inspeção eu estou ferido, todo desgraçado. O artigo não sei o quê, 214, 274, 294, obriga-me a tomar 745 medidas para cada aluno dentro de cada turma. Como se uma aula tivesse 24 horas. Uma aula só tem 1 hora, ok? 50 minutos. Eu tenho que dar 15 aulas para 15 crianças que são todas diferentes e estão em níveis diferentes. Como se isso fosse possível. As tais leis que são impossíveis de cumprir e por isso elas são ilegais. Uma lei que é impossível ser cumprida é uma lei ilegal. E eu não sei o que é que os sindicatos de professores andam a fazer para até hoje nunca terem suscitado essa ilegalidade por absoluta nenhuma hipótese de cumprimento do artigo das crianças com necessidades educativas especiais, que agora já nos chama assim. Portanto, isto resolvia-se rapidamente. Era assim. Quem sabe passa, quem trabalha mas não consegue chegar lá no ensino básico também se lhe dá o 3, mas quem não quer saber daquilo para nada, nem às aulas vai, passa às aulas a conversar uns com os outros, não querem saber dos professores para nada, esses não podem passar. Enquanto continuarem a passar, sem pôr os pés nas aulas, enquanto continuarmos a discutir, como eu ainda hoje ouvi, aos alunos que tiram 0 nos testes, quanto é que se vai dar no final do período? Vai-se dar 6, 7 ou 8 alunos que tiram 0, que tiram 1, que tiram 2, que tiram 3, valores em 20, ok? 0 em 20, 3 em 20, quanto é que se lhe dá? Não se pode dar um 3, parece mal. Então dá-se-lhe um 7 ou dá-se-lhe um 8? É inacreditável isto, é? Assim, o ensino não vai a lado nenhum. António Costa afirma ter seguido o procedimento habitual de reencaminhamento no caso das gêmeas tratadas no Santa Maria. Lembrou-se hoje. Não fica pedra sobre pedra, digo eu. Nem fica Marcelo sobre Costa. Ou Costa sobre Marcelo, como queiram. A ordem dos fatores é arbitrária. É inacreditável. Não fica pedra sobre pedra, meus caros. Os chefes da PSP alegam que o suplemento à PJ é para governo controlar a investigação. São eles que o dizem, não sou eu, isto é um recorte da imprensa. O Sindicato Nacional da Carreira dos Chefes de PSP, reparem, alega que o suplemento de missão atribuído à Judiciária é uma tentativa deste governo, do PS, controlar ainda mais a investigação. Acham piada a isto? Não. 25 de abril sempre. Fascismo nunca mais. Mas socialismo sempre também. Comunismo sempre. Socialismo sempre.
Misérias desta sempre, fascismo é que nunca mais, não é? A não ser que seja um social-fascismo. Porquê tanto escândalo? Isto é Porto Cunhagal. Olhem, fez hoje 838 anos que morreu este primeiro rei de Portugal. A morte de Dom Afonso Henriques foi no dia 6 de dezembro de 1185. Eu bem sei que o calendário depois mudou, depois disso, mas isto é já feito com os ajustes, está bem? Então, fez hoje 838. Eu posso vos garantir que os alunos do 8º e do 9º ano não sabem quantos anos tem Portugal, não sabem qual é o tempo de vida deste país. Não sabem sequer que este país é dos mais antigos do mundo e com as fronteiras mais ou menos fixas. Da Europa é seguramente. Mantendo sempre o nome de Portugal, nunca tendo mudado, nunca tendo perdido metade numa guerra, nem noutra, e depois recuperado outra vez, como aconteceu com muitos, nós não. Nós é sempre, quer dizer, deram-nos um condado e nós fomos indo por aí abaixo, expulsando os mouros. Mas desde o de Afonso III, isto é praticamente a mesma coisa. Bem sei que perdemos Olivença, bem sei que há ali umas coisas. Afonso Henriques também perdeu uma parte da Galiza que conquistou, ninguém fala nisso, mas ele conquistou alguns castelos na Galiza e depois teve que os devolver quando em Badajoz, em 1169, no desastre de Badajoz, lhe caiu uma porta férrea sobre a perna e ele ficou praticamente impedido de andar. Foi-se curar ali para o nosso distrito de Viseu, para São Pedro do Sul, e aí acabou praticamente os seus dias, morreu subitamente, não sabe como, mas quem governava já era o seu filho Dom Sancho. E portanto, faz hoje 838 que morreu o nosso primeiro rei de Portugal. O primeiro rei os meus alunos ainda sabem quem foi, o segundo já não, o terceiro também não, e por aí fora. Um frio de congelar, a cidade na Sibéria atingiu os 58 graus centígrados negativos, ok? Mesmo assim, como digo, querem apostar. Vocês querem apostar que este dezembro vai ser considerado o mês mais quente da galáxia. Desde o tempo do Big Bang. Já naquela altura havia termómetros, como sabem. E o futuro do SNS, o futuro dos hospitais portugueses será este, com parquímetros e os doentes a meterem a moeda, se quiserem ficar mais um bocadinho numa cama que está sempre prontinha pós despejada ali para fora, mesmo que estejam sem uma perna, sem um braço e só com um olho. Rua alta, temos que meter outro no outro lugar. É brutal, não é? SNS. E por falar em SNS, Pizarro, o atual ministro, diz que seria inaceitável que uma decisão médica fosse ultrapassada por pressão política. Meus caros, nem sequer foi pressão política, foi uma pressão de amizades, de cunhas pessoais. Não sei o que estará por trás disso. É claro que ninguém mete uma cunha no valor de 4 milhões de euros que não agradeça. E nada mais do que isto eu digo, ninguém consegue meter uma cunha de 4 milhões de euros pagos pelo povo português que não tem acesso àqueles medicamentos, que não agradeça depois a quem lhe proporcionou essa cunha, se bem me entendem. Nenhum de nós é parvo, nenhum de nós é estúpido e tudo se paga neste mundo. Agora, quem pagou aquele tratamento fomos nós. Quem depois agradeceu, não sei quem foi. E nem sei a quem, nem sequer consigo imaginar a quem. O meu vídeo de hoje do TikTok toca a devolver os 4 milhões, meu povo. Neste vídeo de hoje eu peço a Marcelo, a Marta Temido, ou Morte Temida, como eu lhe chamo, a António Costa, por acaso não falei de Pizarro, e ao Lacerda Salles, e mais o diretor do Hospital do Santa Maria, que se juntem entre todos, façam uma vaquinha e devolvam ao Estado os 4 milhões que nós pagamos para aquele tratamento que ainda por cima foi inútil, ok? Portanto, juntem-se aí os 4 ou 5, dá pouca coisa, dá 800 mil euros a cada um, é um instantinho enquanto conseguem pagar isso. Eu acho que nem é preciso fazer nenhum empréstimo ao banco, basta vender uma das casas que têm, que já conseguem pagar isso, e nós muito agradecemos que os cofres do Estado sejam ressarcidos dos 4 milhões que desbarataram com as duas gêmeas brasileiras. Que chatice, Lacerda, que chatice. E a Jamila vai contigo, já se sabe, afinal hoje vem dizer que bem, eu não me lembrava, mas se calhar fui, se calhar fiz, já percebeu que já se lembrou, ok? Mas demora tempo, desde que as pessoas têm consciência que se lembraram, até que cheguem à televisão e tenham coragem de dizer, olha, afinal enganei-me, lembrei-me agora,
porque medicamentos de 4 milhões não é uma coisa que se dê todos os dias, ainda mais a 2 gêmeas brasileiras. Como é que ele não se lembrou? Estamos a brincar. Não se lembra de um medicamento de 600, 700 euros, acredito. São milhares de pessoas, olha, para o cancro. Como sabem, também para o cancro, acima de uma certa quantia, que eu penso que é 1.250 ou 1.750, também é preciso uma autorização especial do Infarmed para aquele medicamento, ou de alguém, para aquele medicamento ser ministrado ao doente. Não é qualquer doente que se dá um medicamento de 2.000 euros, não pensem. Tem que ir à apreciação superior. E depois, se virem que realmente o doente, sim, que precisa daquele medicamento, lá lhe o dão. Mas se virem que ainda pode passar com outro antes daquele, não lhe o dão. Estou a falar de 2.000 euros, não estou a falar de 2 milhões. 2 milhões, para quem é mais distraído, é 1000 vezes mais do que 2.000 euros. Portanto, 1000 crianças podem ser curadas do cancro, por exemplo, com um medicamento que custa 2.000, mas mesmo assim tem que ir à apreciação e tem que ir à aprovação superior. 4 milhões foi um instantinho. Isto é um caso de polícia, desculpa, mas isto é um caso de polícia. E a Jamila está metida até ao pescoço, e olha que não é fácil, até uma altura é tipo uma girafa. Portanto, é difícil que ela esteja enterrada até ao pescoço. Mas quem está enterrado até ao pescoço é o próprio Marcelo, ok? Um Gêmeas Gate, como eu digo, do qual Marcelo não tem saída. Nem Lacerda, nem Temido, nem Costa. Nem Jamila, mas eu Jamila, quando fiz o vídeo ainda não sabia da Jamila. Vou fazer o próximo vídeo e já falo na Jamila. Obrigado, Jamila, por aquilo que tens feito por Portugal, que realmente é uma coisa notável, onde quer que ela se meta, aquilo é a geneira que nunca mais termina. Ela é pior que o Pedro Nuno, eu acho que ela é o equivalente feminino, enfim, ao Pedro Nuno Maserati. Eu acho que ela é o equivalente feminino. Meus caros, ficamos por aqui hoje, obrigado pela vossa paciência, foi longo, 49 minutos, falar, podia ter sido pior, ainda vou cortar aqui umas coisinhas no final, e portanto, olhem, cá estamos, muito obrigado, vejam os meus TikToks, eu acho piadão, e as pessoas também, em 2 ou 3 dias consegui logo 1.500 seguidores, ou assim uma coisa do género, e não tenho publicidade nenhuma, nem sei como é que se faz publicidade daquilo, portanto, meus caros, TikTok do Tili e também este formato da Tili Visão, ok? Sigam-me e se puderem ajudar o canal que está aqui em baixo, eu agradeço, já que estou desmonetizado pelo YouTube. Um grande abraço e até à próxima.